Se o seu filho está briguento na escola e chegou ao ponto da diretora ligar para você, não se desespere. Calma. A melhor forma é conversar com seu filho e entender o que é que tem por trás desse comportamento do seu filho. Porque todo comportamento que os nossos filhos têm, existe atrás desse comportamento um desejo não atendido. Então, o que está acontecendo com meu filho? O que tem por trás dessa agressividade? Por que ele está briguento só na escola? O que está acontecendo? Lá na escola, qual é o desejo que o seu filho tem que não está sendo atendido lá na escola? Ou esse filho está levando para a escola um problema que está em casa. Então, é aconselhável abordar o seu filho? Ah, a diretora me ligou, e agora? O que está acontecendo? O que estás fazendo na escola? Não, você vai observar o seu filho com calma, com segurança. Observa o que está acontecendo em casa. Percebe se ele não está levando para a escola o que está acontecendo em casa. Você sabe, né? Você já deve saber, no momento que eu estou falando isso, agora, você já sabe. Ou, se em casa está tudo bem, o que está acontecendo na escola? Aí você vai começar a conversar com o seu filho, pergunta como está na escola, como é que está a relação dele com os colegas, se ele está chateado com alguma coisa, como é que está a relação do seu filho com os professores. Aí você vai identificar, pode conversar com esse professor, se tem um problema com o colega, ajuda o seu filho, como ele pode agir com esse colega, explica, conversa. Abordar o filho agressivamente não funciona, só vai despertar nesse filho mais agressividade. Não funciona. Vá com calma, não se desespere, não se culpe, não se sinta a pior mãe do mundo porque a diretora ligou que o seu filho está briguento na escola. Calma. Por trás desse comportamento tem um desejo não atendido. Um certo dia, eu atendi uma mãe que o filho estava com muita nota vermelha na escola. Então ela me procurou, apavorada, o que eu faço, né? Com tanta nota vermelha que o meu filho está tendo na escola. Se isso está acontecendo com você, com o seu filho, respira fundo, fica tranquila, fica calma. É normal, é natural, não depende só do seu filho, depende de como está o emocional desse filho, depende de como é a turma que ele está na escola, porque tem turmas que são mais bagunçadas, aí fica mais difícil para se concentrar, né? Depende do grupo de professores também, porque tem professores que são mais exigentes, né? Cobram mais, e às vezes na turma anterior o teu filho ele pegou um outro grupo de professores, então tudo tem que ser levado em consideração, tudo. Mas para onde que você tem que olhar primeiro? Para a questão emocional. Para a questão emocional. É como se o seu filho estivesse dando um grito de socorro. Me ajuda. É uma forma inconsciente de chamar a atenção dos pais, de chamar a atenção da escola e dizer, eu não estou bem. Você sabe, você deve ter consciência da trajetória do seu filho. Você deve, sim, ter consciência da questão emocional, né? Por exemplo, a separação dos pais, a doença de um irmão,
a perda de um ente querido, a mudança de escola, mudança de cidade. Tem muitos fatores que podem levar o seu filho, agora se for muita nota vermelha, então pode ser um problema de saúde, né? Problema de audição, problema de visão, tudo isso tem que levar em consideração. E a questão emocional? A questão emocional é fatal. Se o seu filho está bem emocionalmente, se ele vive num ambiente harmonioso, num ambiente tranquilo, se ele é motivado, se ele é incentivado, se é valorizado quando ele faz um trabalho, ele tira uma nota legal, todo mundo aplaude ele, todo mundo elogia ele em casa, isso vai estimular ele. Mas se não é estimulado, se o estudo não é priorizado, não é valorizado, ele também não vai pegar o amor pelo estudo. Ele não vai ter aquela motivação para se dedicar, né? Então, não se desespere, calma. E se for muita nota que tiver que reprovar, paciência, próximo ano, vamos começar, vamos nos organizar, vamos ver se esse filho, ele tira um tempo para estudar em casa, vamos ver como ele se relaciona com os colegas, qual é o relacionamento que ele tem com os professores, vamos nos unir. Esse filho precisa de apoio, ele não precisa de julgamento, não é o momento para julgamento, para crítica, para punição. Não é o momento. O momento é de observar, de sentir, analisar e ajudar. Se o seu filho veio de uma sequência de notas baixas e reprovou, agora você, indignada, quer colocar seu filho de castigo, quer punir o seu filho. Essa não é a melhor forma. Eu entendo a sua dor, eu entendo a sua frustração. Mas você precisa identificar o que aconteceu que ele veio com essas notas baixas, para saber o que é que levou o seu filho a reprovar, para evitar que isso aconteça no próximo ano. Punir, castigar agora não vai resolver. Não é a solução. A solução é olhar para esse filho, olhar para esse ano que passou. O que é que aconteceu? Como foi o ano do seu filho? Aconteceu algum evento que afetou o lado emocional do seu filho durante esse ano que passou? Está tudo bem? As pequenas vitórias desse filho no colégio, na escola, foram valorizadas? Esse filho tirou o tempo para estudar, para se dedicar durante o ano? Isso tudo tem que levar em consideração. Punir, castigar, criticar, julgar, não vai adiantar nada. Não é o caminho. O caminho é olhar para trás. O que é que aconteceu lá atrás? Como foi esse ano? Para que no próximo ano você tenha ali, coloca no papel. Como vai ser o próximo ano? O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu posso fazer para ajudar o meu filho que no próximo ano ele não reprove? O que eu posso fazer como mãe? Agora, punir, castigar, só vai gerar no filho uma atitude de revolta, de agressividade, de indignação, de frustração. Então, se o seu filho reprovou, não se desespere, não se culpe, não se frustre. Vá com calma para buscar a raiz do problema, evitando que no próximo ano isso se repita. Calma,
que com calma tudo se resolve. Não é a base de punição e castigo que as coisas vão melhorar. Recentemente eu atendi o pai de um adolescente que reprovou, né? Isso é bem recente. E esse pai, ele estava indignado porque o filho reprovou, porque eu vou cortar o celular, eu vou cortar a internet, ele vai ficar de castigo, nas férias ele não viaja. Então, eu conversei com esse pai e juntos a gente analisou como foi o ano desse filho. O que aconteceu que ele reprovou? Então, esse menino, ele começou com um trabalho de jovem aprendiz e ele não conseguiu administrar o tempo entre o trabalho e os estudos. E o que aconteceu? Ele, na empolgação desse trabalho, né, porque o jovem aprendiz, eles ficam entusiasmados, eles ficam naquela expectativa, eles querem surpreender os pais, e ele estava naquela empolgação, e foi aí que ele começou a deixar o estudo de lado, não tirou tempo para estudar. Então, conversando com esse pai, ele percebeu que realmente era isso que tinha acontecido. E os próprios pais também, na empolgação do emprego, perguntavam: e aí, como é que está o emprego novo? E aí, como que foi hoje? E o estudo foi ficando de lado, e de lado, e de lado, e ele começou a tirar uma nota vermelha, outra nota, e chegou no final do ano, não deu mais a volta por cima. Então, punir, nesse momento, vai resultar o quê? Qual é a solução? Se preparar para o próximo ano. Evitar os erros cometidos no ano anterior. Então, agora é claro que esse menino está de férias, porque é recente, mas já estão se organizando para o próximo ano. Sim, ele vai trabalhar de jovem aprendiz? Vai, mas ele vai se organizar, vai criar uma agenda, vai tirar o dia para estudar, as horinhas por dia para estudar, para se dedicar para o estudo. Punir vai resolver? Não, não vai resolver. Ficar agressivo com o filho, ficar, sabe, falando muita coisa para esse filho, não vai resolver. Então, esse foi um caso que eu atendi recentemente e que nós tivemos um resultado muito positivo, porque o pai, tanto o pai quanto a mãe, eles se deram conta do que aconteceu, da raiz do problema. Aí fica mais fácil encontrar a solução. Se o seu filho não gosta de estudar, não gosta de fazer tarefa, só reclama, calma. É claro que nem todas as pessoas amam estudar, nem todas as pessoas amam ler, amam se preparar para a prova, mas você precisa conversar com o seu filho para que aconteça uma tomada de consciência e ele perceba a importância do estudo. A importância do estudo na vida da pessoa e que na nossa vida nem tudo que a gente faz é porque a gente gosta. Muitas coisas que a gente faz é porque é necessário fazer. E se o seu filho não gosta de estudar, existe ali uma crença de que estudar não é bom, de que não vale a pena estudar. De onde vem essa crença? Quem na família pensa assim? Quem na família não valorizou o estudo, não estudou e automaticamente instalou essa crença no seu filho? Ou, claro, que talvez o seu filho tenha alguma dificuldade, precisa ser feita uma análise, precisa ter um acompanhamento de um profissional, fazer terapia para entender o porquê que ele não gosta. Talvez ele tenha alguma dificuldade física, né? Talvez ele tenha, ou não.
mas precisa levar em consideração isso. A partir do momento que você sabe que o seu filho não tem dificuldade nenhuma, que impede ele de estudar, então é uma crença. É uma crença que foi instalada, talvez na infância, de que estudar não é bom, de que estudar é difícil, né? É pesado, é chato, é uma crença. Ele acredita que não é bom estudar. Ele acredita, alguém instalou essa crença. Então, tá, mas o que eu faço se o meu filho não gosta de estudar? Começa a valorizar as pequenas vitórias dele no estudo. Por exemplo, ele tirou uma nota boa numa prova. Olha que legal! Valoriza isso, comenta com os familiares. Para quê? Para que ele perceba que é bom estudar. Que ele estudou e ele teve o reconhecimento do professor, ele tirou uma nota boa. Então, valeu a pena? Valeu. Valeu a pena se dedicar? Valeu. Os pequenos incentivos, eles devem existir. As pequenas vitórias, elas precisam ser valorizadas. É um processo? Sim, é um processo, não é uma mágica. Mas existe alguma coisinha na história do seu filho que levou ele a não gostar de estudar. E isso precisa ser visto. É claro que é uma opção, também não necessariamente precisa amar. Tem pessoas que realmente vão se dedicar para outras coisas, não para os estudos, mas ele tem que ter consciência de que o estudo é prioridade, que o estudo é fundamental na vida de qualquer ser humano. Nós precisamos evoluir, nós precisamos aprender. Há poucos meses, eu atendi uma mãe que veio me procurar pedindo ajuda porque a filha dela não gosta de estudar. Uma menina de 10 anos que não gosta, não quer saber, não... Tudo bem. Eu vou levar a minha filha para terapia. Falei, não, vem você, a mãe. Então a gente começou a fazer sessões de terapia e o que a gente percebeu? Essa mãe, todos os dias, ela pegava o material da filha, queria saber o que tinha acontecido na escola e ajudava a filha a fazer tarefa. Ajudava, ela fazia tarefa para a filha. Ela decidia o que era para ser feito e as poucas coisas que essa mãe deixava a menina fazer, ela criticava, ela julgava, ela desprezava, ela desvalorizava. A forma que a mãe fazia era a forma certa. Então, como a filha não sabia, segundo a mãe, fazer, a mãe ia lá e fazia. E isso começou a gerar um desamor, um desafeto com relação aos estudos por parte da menina. O que foi feito? O que foi decidido? Que a mãe não ia mais participar toda noite das tarefas. Que essa responsabilidade não é da mãe, é da filha. Que se a filha estava lá na terceira, na quarta série, é porque ela tinha capacidade, ela tinha condições para isso, por isso que ela chegou até lá. E se a professora deu uma tarefa para ela, é porque essa tarefa é compatível à idade dela e à série que ela está. Não precisa da ajuda da mãe, muito menos a mãe fazer a tarefa. Então, quando a mãe tomou consciência disso, mudou a postura dela, a menina começou a ter os resultados por ela mesma, as conquistas dela, a mãe começou a valorizar essas pequenas conquistas e a filha começou a se apegar, começou a gostar de estudar. É muito comum acontecer que um adolescente mate a aula, gazeie a aula, fuja da escola. Tem algumas escolas que já têm um sistema de segurança mais rigoroso e que é difícil o aluno entrar e sair a qualquer momento, Mas tem outras escolas que não, que existe essa
facilidade de entrar e sair. Então é muito comum que os adolescentes tenham esse desejo, essa curiosidade de matar a aula. Eu atendi recentemente um caso de um menino que a direção entrou em contato com os pais que ele estava gazeando aula. E os pais, desesperadamente, vieram buscar ajuda. O que a gente vai fazer? Então, o que é que estava acontecendo com aquele menino que estava matando a aula? Por quê? Então, existe na adolescência aquela fase de independência, de descobrir, de ser dono, querer ser dono de si mesmo, tomar as próprias decisões. Então, quando o seu filho toma a decisão de matar a aula, para ele, naquele momento, ele está criando uma identidade própria, ele está tomando uma decisão, fazendo uma escolha por ele mesmo. Apesar de que é errado, mas na adolescência é muito comum. É muito comum porque ele quer ter autonomia, ele quer tomar as decisões, ele quer ser dono dele mesmo. Então, matei aula, ele acha legal, ele conta para os colegas. E existe ali uma necessidade de autonomia. É como se ele tivesse por ele mesmo decidido que ele ia matar aquela aula. Não tem muito a ver com a matéria, não tem muito a ver com gostar da matéria ou não. Tem a ver com ele mesmo. Talvez é uma experiência que, de certa forma, vai ajudar o seu filho, vai fortalecer o poder de escolha dele. Apesar de que ele não está fazendo uma escolha produtiva, uma escolha legal, mas, de certa forma, ele vai evoluir com isso. Agora, se você punir, se você castigar o seu filho porque ele fez isso, você vai instigar nele uma raiva, uma agressividade, e isso vai levar com que ele repita. Porque ele vai ficar com raiva, porque ele vai ficar... Agora, se você conversar com o seu filho e dizer, não, eu entendo, na minha época também aconteceu, e essa mãe, ela colocou que na época dela, ela também chegou a matar a aula, então eu conversei com ela, qual foi a sensação, e ela ria, ela disse que foi um momento interessante da vida dela, foi uma fase curiosa, isso gerou nela um sentimento, uma sensação boa, apesar de que ela sabia que não era correto. Então essa mãe entendeu que não era um bicho de 7 cabeças, era algo que era um momento da vida dela que foi curioso e que a mãe dela não repreendeu ela. A mãe não repreendeu, aí isso não teve força, isso perdeu a graça. A mãe conversou e disse, olha, não é legal fazer isso, porque isso vai ter consequência, tu não vai participar daquela matéria, na hora da prova vai fazer falta, eu entendo que foi uma experiência da tua vida. Então ela recordou isso rindo e achou muito divertido. E ela conversou com o filho dela, não repreendeu, automaticamente o filho não matou mais aula. Foi um momento legal da vida do filho? Foi interessante, foi curioso, mas não foi recorrente. Por quê? Porque ela buscou ajuda dessa mãe e ela se deu conta de como a mãe dela agiu naquela época e como a atitude da mãe dela foi produtiva. Instigou um comportamento legal e ela não foi mais. Ela decidiu, quando não é errado, foi divertido, mas não vou fazer mais. E a partir da hora que você repreende o filho, que você... agora eu vou deixar ele sem celular, porque ele matou a aula. Não, conversa. Conversa, explica. Mostra que, sim, que foi uma experiência, que foi divertido, mas que isso não aconteça mais. Pronto. É simples. Não é um bicho de 7 cabeças, não precisa fazer um escândalo. Porque as coisas têm a gravidade que a gente dá. Se você agir com naturalidade, isso perde a força. Um fato que acontece com frequência com as crianças
que começam a ir para a escola, né, na faixa de 6 anos, que começa a ir para a escola e de repente não quer mais ir. Começa a chorar, a mãe tem que levar na marra. Então, o que é que está acontecendo? Então, tem várias situações que podem estar acontecendo e que precisam ser analisadas. A questão do filho estar absorvendo a insegurança da mãe. Muitas mães, quando o filho começa a frequentar a escola, ficam com medo, ficam inseguras, levam o filho já com esse medo, a criança absorve a insegurança da mãe e automaticamente não quer ir. Por quê? Porque é melhor ficar com a mãe. Ele fica mais tranquilo e a mãe fica mais tranquila porque eles estão ali. Então, ele sente essa dificuldade. Ou então ele vai para a escola e lá na escola tem um menino, alguém maior que faz bullying, bate, e ele não consegue se expressar, tem medo de contar em casa. Ele reprime aquilo, quer fugir dessa situação ficando em casa, não indo para a escola. Então, existem muitas coisas, muitas situações que precisam ser analisadas. Eu atendi um menino, né, com 6 anos, ele começou a ir para a escola e de repente não queria ir mais. Então, essa mãe veio, procurou ajuda, a gente começou a conversar. Essa mãe estava desesperada. Essa mãe, quando ela levava o filho para a escola, ela voltava, chegava em casa, chorava, não conseguia fazer as atividades dela, enquanto o filho não voltava da escola. Isso foram acontecendo dias e dias e dias e meses, e de repente esse filho não queria mais ir para a escola, porque ele sentia que quando ele ia para a escola, a mãe ficava triste, a mãe ficava insegura, ele absorvia essa insegurança da mãe. Então, a partir do momento que a mãe se trabalhou, que a mãe se encorajou e ela começou a se dar conta que isso tinha a ver com a história dela, que na época que ela ia para a escola, ela sofreu bullying, então ela não gostava de ficar, e a mãe batia, queria que ela ficava. Essa dor era dela, não era do filho. Então, a partir do momento que a mãe se deu conta que esse era um conflito interno dela, da infância dela, não era o que o filho estava vivendo nesse momento, ela teve uma nova postura, ela levou o filho, ele não queria ficar, ela deixou ele lá e ela foi para casa. Porque os nossos filhos, eles têm que aprender a conviver com as frustrações, porque elas fazem parte da vida de todo ser humano. A tristeza, o choro, o desespero, a ansiedade, os nossos filhos precisam aprender a lidar com isso. Eles precisam aprender a lidar com uma situação que, mesmo com medo, mesmo não querendo, eles precisam enfrentar. Quando essa mãe se deu conta disso, que na verdade ela estava absorvendo uma dor dela, uma dor da infância dela, uma questão mal resolvida dentro dela, ela conseguiu olhar para esse filho como mãe, não como uma criança que estava com medo de ir para a escola, que esse medo era dela. Começou a olhar para esse filho e começou a perceber a importância dele lidar com a frustração. Ele começou a ir para a escola, ficava lá chorando e daqui a pouco ele começou a gostar da escola. Começou a se envolver com as atividades da escola, ele se libertou. Ele se libertou. A partir do momento que a mãe se libertou, automaticamente o filho se libertou. Então, tudo deve ser levado em consideração. Tudo deve ser levado em conta. E mesmo que o filho não queira ir, precisa ver o que está acontecendo lá na escola. E o que está acontecendo em casa. Tá? Antes de obrigar, vai ficar na marra. Sim, ele vai ficar mesmo não querendo. Porque ele precisa lidar com o medo, com a frustração, ele precisa enfrentar isso. Mas precisa saber qual é a raiz do problema. Precisa ser feita uma busca. É bem comum. É bem comum.
o filho terminar o segundo grau e dizer, não, eu não quero fazer faculdade, e os pais se frustrarem com isso. Mas quando o filho olha para um pai e para uma mãe e diz, eu não quero fazer faculdade, existe toda uma trajetória ali, existe uma história por trás dessa fala, existe um desejo não atendido. Então, o que é que o seu filho quer dizer para vocês, né, para o pai e para a mãe, quando ele fala, eu não quero fazer faculdade? Existe toda uma história ali. Tem que ver se esse pai estudou, se essa mãe estudou, como é que está a questão financeira desse pai e dessa mãe. Tem que observar se o pai ou a mãe está querendo induzir o filho a fazer tal curso que ele não quer fazer. Então, de antemão, ele já avisa que não vai fazer faculdade, porque ele sabe que se ele fizer faculdade, ele vai ter que fazer o tal curso para agradar o pai, para agradar a mãe, ou ele vai ter que fazer o curso que o pai quis fazer e não fez, ou vai ter que fazer o curso que a mãe fez e se deu bem. Então, de antemão, ele já avisa que não, eu não vou fazer faculdade porque eu não vou poder escolher o curso que eu quero fazer. Existe ali uma agressividade, uma atitude de revolta desse filho. Esse filho está revoltado com algo. Pode ser que nem é a questão estudar. O que é que está acontecendo? Obrigar o filho a fazer uma faculdade não vai resolver. Não vai resolver porque ele vai fazer faculdade obrigado, vai escolher o curso de qualquer jeito, sabe? Provavelmente não vai trabalhar nessa área porque fez pelas, sabe? Pela opinião dos outros, fez por obrigação, então não vai resolver. Então, uma boa conversa com esse filho. Tá, meu filho, mas tu não quer estudar por quê? O que é que está acontecendo? Onde você quer estar daqui 5 anos? Onde você quer estar daqui 10 anos? Pergunta para esse filho. O que pode acontecer também é que esse filho ainda não se identificou. Ele não descobriu qual é a aptidão dele. Ele está inseguro para fazer uma escolha. Ele não sabe qual curso que ele vai escolher. Ele não sabe. Ele está inseguro. Não sabe se consegue enfrentar o vestibular. Não se sente capaz. Não se sente bom o suficiente para encarar um vestibular. Talvez ele tenha trauma das provas. O dia de prova para ele sempre foi uma tortura. Não teve uma boa experiência com a palavra prova. E ele teme o vestibular, porque o vestibular é uma grande prova. Então ele também fica com receio de enfrentar isso. Então tem muita coisa aí em questão. Não é só, meu Deus, não, mas ele vai ter que fazer faculdade porque o que ele está pensando, a gente vai escolher um curso para ele e ele vai... Não! Às vezes ele tem um desejo, ele tem um sonho, mas ele não tem a coragem de correr atrás desse sonho. Ele não se sente bom, ele não se sente capaz o suficiente para correr atrás desse sonho. Existe ali também um problema de autoestima, desse filho não acreditar nele mesmo, no potencial. Ele até pensa no fundinho, gostaria de ter a tal profissão, mas ele se sente inferior, ele não se sente capaz o suficiente para enfrentar o vestibular. Às vezes para sair de casa, esse curso talvez não tem perto, ele vai ter que morar sozinho, ele tem medo. Então tem muita questão ali. Seria muito interessante esse filho fazer terapia e os pais também, para entender qual é a dinâmica que levou o filho a não querer fazer o vestibular. Tem muita coisa ali. E provavelmente
Se esse filho fizer um acompanhamento, fizer uma terapia, os pais também, vai aparecer a causa, vai ser resolvido, esse filho vai se motivar a fazer o vestibular, fazer uma escolha de um curso que ele gosta, mas isso precisa ser trabalhado e não julgado. Precisa buscar a raiz do problema, porque é mais cômodo fazer julgamento, criticar, é muito cômodo, né? Precisa ver. A questão dos pais também é muito importante. Pode ser que o pai fez uma faculdade que não deu retorno financeiro para ele e ele fez esse comentário durante a vida toda. Porque eu fiz a tal faculdade, porque não adiantou, porque eu devia ter feito não sei o quê. Ou a mãe reclama, não, porque eu fiz esse curso, foi caro, paguei, mas não tive retorno, entendeu? Ele se sente inseguro para trilhar esse caminho. Então são muitas questões. Não se desespere. Existe uma luz no fim do túnel. Sim, busque ajuda. Leve o seu filho. Busque a raiz do problema.